Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre ensino jurídico e tecnologia. Vamos abordar essa advocacia 4.0. Hoje nós temos a presença ilustre do professor Cristiano Lacerda, na área de tecnologia da informação, Escola Superior Dom Helder Câmara. O professor Cristiano Lacerda está tendo um problema aqui para conseguir conectar comigo. Professor, tenta entrar pelo Instagram da sua esposa. Vamos ver se funciona. Acontece essas coisas de tecnologia. Tudo bem. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Luiz Hernandes, sou advogado, membro da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da UABMG. Nós temos feito um trabalho árduo e muito difícil de ajudar os nossos companheiros advogados nessa busca por um serviço de qualidade, uma prestação cada vez melhor dos serviços jurídicos. E durante toda essa pandemia temos feito essas lives, entre outras, para apoiar os nossos colegas advogados. De uma forma especial, pensar o ensino do direito. Que advogado nós queremos ser e que advogado nós queremos formar para o futuro. Pensando nisso, nós convidamos o professor Cristiano, da Escola Superior Dom Helder Câmara. Ele atua lá na parte de tecnologia e tem colaborado muitíssimo com os alunos, estudantes de direito, a se redescobrirem como cidadãos de um mundo digital. Nós estamos enfrentando um problema digital, imagina isso na hora de uma audiência, gente, haja paz, paciência, todo mundo tem que ter. O advogado do futuro, o advogado atual, em meio a essa pandemia da Covid-19, é justamente aquele que olha para a tecnologia e humaniza a tecnologia. E nós precisamos exatamente dessas ferramentas para termos uma boa gestão dos nossos escritórios, uma boa gestão do nosso trabalho como advogados. O professor Cristiano Lacerda está enfrentando um problema lá no modem da conexão da internet, mas já está ajeitando e parece que já está dando certo. Bom, o que é o ensino do direito, né? É uma coisa que a gente tem se perguntado muito na área da gestão, do empreendedorismo e da inovação, porque tradicionalmente o direito tem sido ensinado naquela forma dogmática, ou como muitas pessoas fazem, lendo códigos, 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 e de fato a busca pela ciência do direito, pela compreensão de como o direito pode transformar a nossa sociedade, isso tudo nós precisamos repensar. Então, vamos convidar o professor Cristiano, ele vai participar aqui junto com a esposa dele, a Ana Carolina. Acredito que agora vai funcionar a nossa live. Independente disso, nós estamos aqui juntos para apoiar a advocacia nesse momento de crise que veio com a pandemia da Covid-19. E é muito interessante repensar o conceito do direito nesse momento, né? Muitas pessoas têm medo do digital. Eu, quando era estagiário, ainda estudante, carregava umas pastinhas cheias de papel e eram os nossos autos do processo. Hoje, como advogado, eu tenho os meus autos todos online. E graças a um token, a uma mídia criptografada, eu consigo acessar todos esses processos e atuar na defesa dos interesses dos meus clientes. O professor Cristiano ainda está tendo um problema aqui. Estou convidando o professor. Vamos lá. Vamos ver o que é que está acontecendo. Agora deu! De fato,
Boa noite, professor. Eu já estava aqui prestes a tomar uma água de nervoso, e aí eu me Ai, lembrei, vocês conseguem me ouvir bem tomando aí? água. Consigo perfeito. Eu me lembrei aqui dos meus amigos e eu próprio que tenho lutado com essas tecnologias digitais para enfrentar a pandemia da Covid-19, ao mesmo tempo para me refazer como advogado. Então, eu comprei um computador novo, e luminária, e mouse, e isso e aquilo, mas o principal que a gente acredita é a metodologia de trabalho, né? Como é que é isso lá, professor, na Dom Helder, essa escola tão prestigiada, da qual eu sou egresso? Eu estudei Muito na Dom bom. Helder e sou muito grato a essa casa por todo o esforço que ela tem feito em prol da advocacia mineira e do Brasil. Maravilha. Primeiro, me desculpar aí pelos minutos de atraso. Ah, Não tem me- problema. mestre doutorando em tecnologia, e isso acontece, então não tem. Acontece com todo mundo, né? Imagina É, isso numa audiência. Imagina isso numa audiência. pois é, então, eu tenho. É muito bom falar com você aí, poder compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente faz lá na Dom El, da Escola de Direito. É, eu trabalho lá já como gestor de TI há cerca de 12 anos. E assim, venho acompanhando toda a evolução, né, de tecnologia, de metodologia de ensino. E assim, desde os primeiros dias de trabalho, eu já percebia que aquela instituição era diferente de qualquer uma outra, né? Primeiro, pela sua base, né, por tudo que ela vem traz consigo no nome de Dom Helder, toda a visão de formação integral, né, de seus estudantes, da capacitação do corpo docente, funcionários. E a gente pode presenciar assim, uma proximidade muito grande do direito com a tecnologia lá dentro. Apesar de uma área ser de humanas e outras de exatas, às vezes ter esse distanciamento, vamos dizer assim, lá na Dom Helder a gente observa que as coisas não são tão distantes assim. Todas as atividades que são executadas para a prática de ensino envolvem o setor de tecnologia. Eu, particularmente, estou envolvido Uhum. em praticamente todas as atividades assim, educacionais. Então, assim, é bem legal ver como a instituição se preocupa na formação completa dos seus alunos, seus estudantes lá. Pois é, eu falava há pouco que quando eu era estagiário, né, eu estudava na Dom Helder, em um momento em que estava tendo toda essa transformação do direito. E os advogados que eu acompanhava, entre eles a professora Priscila, que era professora da casa, eu tinha que carregar uns processos de papel, autos do processo, uma coisa de papel, e tinha que devolver no prazo, e aí era muito legal porque eu me achava, falei, vou lá na secretaria, vou visitar o fórum, e faz tanto tempo que eu não visito o fórum, faz tanto tempo que eu não vou ao tribunal, porque eu vou por meios digitais, a desterritorialização do direito. Então, estou vendo aqui Rafaela Belo, da Unisuma, de Imperatriz do Maranhão. Saudações a você. Ontem eu estive lá, estando aqui em Belo Horizonte, por meio de um webinário que eles promoveram. Muita gratidão. E, professor Cristiano, como é que é isso? Não adianta só eu comprar um computador novo, né? Eu tenho que saber usar isso a meu favor no direito. Exatamente. Como é que um aluno faz isso? Então, como que vou falar um pouco assim de como que a gente, que o meu setor, né, o setor de TI trabalha lá, principalmente apoiando os professores, né, o corpo docente e também os estudantes. A instituição ela se baseia muito no framework de cidadão digital da União Europeia, e aí onde a gente trabalha algumas competências digitais, né? Então, juntamente com o núcleo de ensino personalizado, eu não sei se quando você estudava lá você já tinha esse contato com
com esse núcleo, eles são... Já o professor Rogério, a professora Exato, Cláudia, o professor exatamente. Edmilson. Eles fazem um trabalho sensacional de promoção de atividades de competência digital, né, de atividades de competência digital para a capacitação dos alunos. E agora, né, com esse momento que a gente está vivendo, a gente pôde perceber uma evolução muito grande nessas competências digitais, tanto para alunos quanto para professores. Então, o núcleo de ensino personalizado, ele promove essas atividades de capacitação dos discentes, para estimulá-los a desenvolver essas competências. Né? E aí, como pesquisar um processo, como utilizar da melhor forma os recursos tecnológicos, como se preparar, como se monitorar para a utilização desses equipamentos, como utilizar redes sociais. Então, diversas atividades que o núcleo de ensino personalizado promove dentro da instituição, e também a parte tecnológica à disposição dos alunos, né? Então, não adianta também só estudar a teoria, né? E às vezes o aluno não consegue colocar em prática aquilo que ele viu em sala de aula, na teoria, isso fica um pouco vago. E aí, como a gente tem uma estrutura tecnológica muito expressiva, né? A gente tem uma sala até que é utilizada para nova metodologia, né? Que aí depois eu falo um pouquinho dessa nova metodologia também. É uma sala totalmente conectada, com notebooks para cada estudante. Então, ele tem a oportunidade de aprender a teoria e já aplicar aqueles conceitos ali, utilizando a tecnologia, dentro de sala de aula. Isso, acho que é um grande ganho na absorção de conhecimento ali dentro de sala de aula. E assim, a gente tem um retorno muito positivo também nos desempenhos, né? A gente tem nota máxima em todas as avaliações do MEC, a ENAD também, a gente está entre as melhores instituições de Minas Gerais, melhor de Belo Horizonte. Então, assim, a gente, com esse investimento em tecnologia, e principalmente nas pessoas, né, na capacitação dos docentes e nessa formação integral dos nossos estudantes, a gente tem conseguido resultados muito, muito interessantes. Uma pergunta, professor, uma pergunta que não quer calar. O futuro advogado que não aprender a usar as ferramentas tecnológicas agora, o que vai ser dele? Pois é. Eu acho assim, a pandemia está trazendo, está colocando luz em um monte de coisa que a gente não percebia no dia a dia, né, na nossa rotina diária, né? E algumas profissões, né, talvez um pouco mais afastadas da área tecnológica, perceberam agora, nesse momento, que não dá para trabalhar de uma forma otimizada, eficiente, sem fazer o uso correto, sem fazer a utilização dessas tecnologias. Então, para os advogados, né, e os alunos da Dom Helder que a gente tem acompanhado, a gente faz muito evento mostrando para eles que a tecnologia ela não vai substituir o profissional. Ela vai substituir a tarefa repetitiva que aquele profissional executa, né? Então, tudo aquilo que não exige criatividade, que não exige um potencial cognitivo maior daquele profissional, é passível de automatização, de digitalização e transformação digital, e toda essa evolução vai pegar principalmente essas atividades com menor necessidade cognitiva, vamos dizer assim. E aí o profissional do direito,
é, tem, tem que estar atento nas suas rotinas, assim, né? Aquilo que ele faz e que ele percebe que é muito repetitivo, ele tem que parar e repensar em como ele pode ou construir algo que faça aquilo para ele de uma forma mais otimizada, né? Que ele não tenha que gastar o tempo dele, precioso tempo, fazendo algo repetitivo e que ele use esse tempo da melhor forma para desenvolver outros trabalhos, outros projetos e até poder se aprofundar em alguns temas que a gente ainda não, talvez não acompanhe ainda, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, é uma pequena Vai chegar interação. agora com tudo. Pois é, e é uma Todo mundo pequena. está falando dela. E é uma pequena, vamos dizer assim, interseção entre o direito e a tecnologia, vamos dizer assim. É o início da preocupação que se deve ter com acesso à informação, com cuidado com os dados, com processos, procedimentos que envolvam o tratamento dos dados. Isso ainda está num nível, vamos dizer assim, de interação da normatização, né, do direito com a tecnologia, meio que um nível básico, assim, né, aqui está a matéria-prima, a gente precisa cuidar para como explorar essa matéria-prima. Mas eu acredito que no segundo momento, né, quando a gente começar a popularizar mais a utilização de recursos como inteligência artificial, mais próximos assim vamos dizer assim, de uma aplicação mais social, assim, mais de maior escala, a gente vai ter outros tipos de problema de relacionamento entre o ser humano e o agente inteligente artificial. Eu acredito que essa questão da tecnologia, né, e a própria conceituação de tecnologia é um problema. Eu estudo mestrado em Educação Tecnológica no Cefet Minas, e lá estamos numa linha de pesquisa que é Filosofia da Tecnologia. E desde o início desse trabalho de pesquisa que eu tenho feito, junto ao meu orientador e as outras pessoas, a maior dificuldade é conceituar tecnologia. Eu estou estudando atualmente um pensador francês, ele se chama André Leroi-Gourhan, que é um antropólogo, um paleoantropólogo, um filósofo da técnica. E uma das coisas que ele nos chama atenção é essa ideia de evolução humana, não só do ponto de vista biológico, mas nós já superamos a evolução do ponto de vista biológico, e o nosso próprio corpo, ele é um fóssil vivo nessa concepção, e a evolução técnica, a exteriorização técnica e também por meio de artefatos, né, de objetos do nosso próprio corpo, das nossas próprias capacidades, está nos fazendo evoluir. Então, essa evolução externa a nós mesmos. E aí, quando a gente pensa no trabalho da advocacia, e pensar que, na maioria das vezes, eu não preciso carregar os autos do processo num carrinho de feira da vovó, que isso está na nuvem, isso é fantástico. O trabalho, assim, pesado, um trabalho sem criatividade, um trabalho pouco colaborativo, que é isso? Ele vai deixar de existir. Então, de algum modo, a tecnologia ela vem para libertar o ser humano desse fardo pesado que é o trabalho manual, para deixar-nos livres para o trabalho intelectual. Não sei, eu estou sonhando aqui, e eu sonho junto com a nossa presidente, a doutora Carmélia, presidente da nossa comissão, em um futuro, e um futuro que já chegou, em que a advocacia vai estar livre para fazer aquilo que ela faz de melhor, que é fazer crescer a sociedade do ponto de vista moral. Aí tem o professor Rogério, nosso professor Rogério, professora Cláudia, o professor Francisco lá da Dom Helder estão participando aqui também. Muito orgulho, eu fico
Muito feliz de vocês estarem conosco nesta live. E passo a bola para o professor Cristiano. Como é isso, professor? Essa metodologia? Vocês ensinam a pessoa a ligar um tablet? Como é que é isso? Não, na verdade, não começa bem por aí, não. Lá em 2017, né, uma comissão de pedagogia, ela formada aí pelo próprio reitor, pró-reitoria de ensino, pelo Rogério, Cláudia, Adair, começaram a pensar numa nova metodologia de ensino, uma vez que a pedagogia inaciana, que já é muito tradicional, né, do ensino jesuíta, e aí a gente, né, esse grupo também percebeu a necessidade de evoluir essa metodologia, né, então foi aprimoramento da pedagogia inaciana para que a gente tivesse ali um melhor aproveitamento do conhecimento. Então, lá em 2017, esse grupo começou a se reunir, começou a pesquisar sobre as principais metodologias ativas que eram aplicadas no Brasil e no mundo, como, por exemplo, Flipped Classroom, Blended Learning, aprendizado baseado em projeto, baseado em problema, estudo de caso, aprendizado em pares. Design Thinking, né, professor? Eu me lembro que naquela época eu conheci a metodologia, infelizmente não pude sugar e aproveitar mais dela, porque já estava em vistas de obter o diploma, mas a questão do Design Thinking, o thinking, como pronunciam algumas pessoas, que para nós advogados é essencial, né? A gente ter um caminho e desenhar um caminho, e isso envolve gestão do escritório, gestão dos processos, gestão da própria vida, inclusive. Com certeza. Isso desperta muita atenção. Com certeza. E assim, o principal objetivo com a nova metodologia, né, que foi denominada pelo grupo, né, pela instituição como comunidade do conhecimento, a principal motivação é despertar realmente o protagonismo discente, né? Então, fazer com que o aluno se coloque no lugar de produção, né, de criação, e não só no nível de receber conteúdo, né, de transferência de conhecimento, mas de criação, né? E aí, dentro dessa nova metodologia, o que os professores trabalham, em linhas gerais, é o trabalho muito de resolução de problemas. Então, o professor chega na sala de aula, faz uma revisão preparatória do que foi falado na última aula, de conceitos necessários e antecedentes à pergunta envolvente, que é o problema que eles vão trabalhar dentro daquela aula. E aí, depois dessa definição desse problema envolvente, surgem os momentos de interação do aluno com o professor e com os próprios colegas. É ali que ele vai para o tablet, ele vai fazer a pesquisa dele, ele vai se conectar com os colegas ali dentro da sala. A sala que a gente preparou é totalmente flexível para essa mobilidade ali dentro, né? E aí depois os móveis mudam, né? Isso. Eu me lembro bem disso, os móveis são adaptados e as pessoas o tempo todo estão em estações de trabalho diferenciadas de acordo com o trabalho. E a gente tem visto isso aqui também no trabalho da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação, que é a ideia dos coworking, né? Isso também é uma cultura do advogado 4.0 que vem junto com isso tudo que o senhor tem falado. Mas e que história é essa que um robô quer substituir o advogado? Isso cola? É isso mesmo? Não cola. Essas profecias apocalípticas sobre inteligência artificial no direito. Então, como é que a gente pode pensar isso? O que até falei anteriormente é que, e aí não é
apenas na área jurídica, em qualquer área, inclusive na tecnologia, processos que são repetitivos também na tecnologia, eles vão ser automatizados, talvez primeiro que nos outros, né, porque a gente já vai automatizar, mas as rotinas repetitivas, sim, serão automatizadas. Então, se a sua função hoje não requer de você um pensamento um pouco mais criativo, algo mais cognitivo, isso pode sim ser automatizado por inteligência artificial, pode ter alguns programas e algoritmos que podem facilitar esse trabalho, né? Mas o papel do advogado ele vai mudar, né? O papel do advogado não é de ser repetitivo e só escrever, reescrever defesas e fazer esse trabalho. Não é para isso que o advogado é importante, né? Não é isso que a sociedade precisa dos advogados. O advogado ele é essencial à justiça, e justiça é muito mais do que a gente ir a um fórum ou a um tribunal e defender um cliente numa lide. A gente acredita Exatamente. muito na nossa comissão que esse ideal, essa busca pela justiça, ele parte justamente de um trabalho preventivo, um trabalho de consultoria, um trabalho de gestão, um trabalho de acompanhamento sério, que os advogados estão sendo capacitados e muitos já são extremamente capazes de prestar um serviço jurídico de qualidade, um serviço jurídico que leve em conta o cidadão. E aí, quando o senhor me fala essas coisas repetitivas e tal, eu me lembro muito de algo que é a jurimetria, né? A gente tem estudado alguns conceitos, a jurimetria, o visual law, que é um pouco essa questão das metodologias ativas aplicadas já na prática do exercício da nossa profissão. E muitas vezes um trabalho de pesquisa que o advogado fazia tá muito mais fácil. Então, é tão bom poder contar com a inteligência artificial no direito e, ao mesmo tempo, dá medo. Alguém colocou aqui, também nos comentários, a respeito do processo eletrônico. À medida em que ele foi implantado, as pessoas estavam preocupadas e hoje todo mundo tem que saber usar. Tanto que amanhã nós teremos uma live com o professor Clóvis Dias e a nossa presidente, doutora Carmeli, sobre isso. Né? Sobre o processo eletrônico e as questões que envolvem a gestão. Mas, professor, o que eu preciso saber de tecnologia para eu ser um bom advogado? Boa pergunta. Eu acho assim, o que a gente trabalha muito lá dentro da Dom Helder também é que o aluno, né, o estudante, e é um conceito de uma das habilidades para o profissional do século XXI, aprender a aprender. Né? Então, isso a gente trabalha muito lá dentro da instituição, tanto nos seminários temáticos, quanto dentro das disciplinas mesmo. E aí, o advogado que quer se destacar um pouco mais, utilizando a tecnologia mais a seu favor, ele precisa entender um pouco mais de lógica, né? O advogado ele já tem a lógica textual muito forte, assim, até como a escrita jurídica ela é bem densa, assim, bem complexa. Um ponto de atuação que hoje é muito importante e ainda é dentro da área de inteligência artificial é a parte de processamento de linguagem natural. É uma pequena parte do processo, né, de criação de uma inteligência artificial, mas é uma das partes mais importantes e que o advogado pode desenvolver isso, né? Que é a parte de traduzir para uma máquina o significado de um texto. Então, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, né, como você citou, sobre pesquisa de jurisprudência, a OAB já tem ferramenta de pesquisa para fazer essa coleta de informação. Uma parte que é
primária, né, inicial desse desenvolvimento é mostrar para a inteligência artificial e para o computador o que significa cada texto. E esse processo, né, de classificar os textos, de trabalhar a semântica daquele contexto é uma das partes principais. E o pessoal de tecnologia, a gente, né, de tecnologia, a gente não é bom nessa área. E vocês... Tem que chamar a professora Cida para ajudar. Foi mas nossa assim, professora querida. Exato. E principalmente, o contexto jurídico ele é muito particular. E assim, ele é particular e regional. Então, você vai ter uma boa ferramenta se ele tem algumas... se você consegue traduzir, né, o contexto de trabalho dele bem específico para aquele problema. Né? Então, esse robô não adianta vai falar latim, professor? Esse robô vai falar latim? Falar pode falar, talvez com um pouco não tão complexa a fala, mas falar ele fala, mas conversar, né, que já é outro problema. Outro problema. A questão linguística, né, inclusive, me chamou a atenção, me lembro das aulas de latim do professor Emiliano, e hoje o que eu tenho que estudar de inglês para conseguir entender a tecnologia para poder trabalhar no direito, eu estou quase assim, falando, tem que ter na graduação de direito, além da disciplina de gestão, que é o que a gente tem lutado muito para que exista, enquanto comissão da nossa ordem, a gente tem que ter uma aula de inglês e uma aula de inglês jurídico, porque é outro problema, e tantos aplicativos, tantas aplicações, tantas ferramentas, e é tudo em inglês, e eu falei, vou abandonar o meu livro de latim, que eu demorei tanto para tentar aprender a pronunciar bonitinho lá com o professor Emiliano, e vou ter que falar inglês. Olha que coisa, que mudança de época também para o direito, né, professor? Eu acho assim e aí retoma essa questão, né, do aprender a aprender. O profissional do futuro, a gente não sabe, né, ninguém esperava por esse momento que a gente está vivendo. E aí e assim, o que me admirou muito também lá na Dom Helder foi o engajamento dos nossos professores, assim, do corpo docente da instituição, assim. Prontamente, eles se dispuseram a aprender em pouquíssimo tempo, com poucas horas ali de dedicação e assim, conseguiram passar por esse momento assim de uma forma tão excepcional assim que os alunos elogiaram bastante, mas ninguém esperava, e é isso que a sociedade vai ter que desenvolver, né? A gente não sabe muito bem ainda como vão ser as relações tecnologia e humanidade, quais problemas, quais conflitos isso vai gerar, né? Questões éticas, né? Questões de discriminação, inclusive a minha área de pesquisa no doutorado é ética e moral para a inteligência artificial. Excelente. E aí, assim, a gente tem essa fronteira, assim, que a gente vai ter que trabalhar muito e vai ter que contar muito com essa força de trabalho jurídica para nos ajudar a entender as fronteiras, né, do que faz com que a sociedade evolua e não entre em colapso, na verdade. Porque a tecnologia é bonita, a tecnologia resolve muita coisa, mas tem sempre que ser colocado na balança quais são as fronteiras, assim. E os professores demonstraram para os alunos, né, de uma forma muito legal, assim, que mesmo eles, com tanto tempo de carreira, de dedicação, eles
aconteceu uma coisa, né, um evento que seja, e eles tiveram que reaprender várias coisas. E assim, é esse ponto que eu acho que as instituições de ensino têm que trazer mais dos alunos, assim, né? Independente de qual área, né, de atuação, o advogado ele não vai ser o mesmo advogado que é hoje, né? O advogado daqui a 5 anos, né? A necessidade da sociedade não vai ser a mesma de agora, né? A gente está vendo por isso. O advogado que eu era dia 15 de março não é o advogado que eu me tornei hoje. A Camila está aqui nos comentários, Camila Nunes, lembrando que nós passamos do balcão dos fóruns e olha que era ficar sentadinho ali do lado de fora esperando chamarem a gente para audiência e aquela coisa que nem sempre era tão agradável e a gente tinha que correr de um lado para o outro e tem o fórum no Barro Preto, e tem na Raja, e tem o tribunal na Afonso Pena, e tem a Justiça do Trabalho no Barro Preto, e tem isso, aquilo, e a gente corria para lá e para cá. A OAB tinha até um carro para levar o pessoal que precisava transitar de um lugar para o outro. E hoje a gente tem visto, por exemplo, uma ideia, né, da Caixa de Assistência dos Advogados de transformar o escritório compartilhado, o coworking, em um lugar também para os advogados se sentirem mais seguros para o exercício da sua profissão, esse exercício desse trabalho tão importante para a sociedade em uma era digital. Então, nós fomos preparados para cumprimentar o pessoal das secretarias com toda a urbanidade, para tomar cafezinho na sala da OAB, que fica lá nos fóruns e nos tribunais e nas sedes da Justiça. E vou ser sincero, eu tenho saudade de tomar cafezinho e tenho muita saudade de sentir aquele ambiente forense. Mas nós podemos fazer isso de outro modo depois, né? Pois é, mas eu acho assim pensar isso. Mas essa parte do cafezinho é a parte que a gente deveria dar mais valor, talvez, né? Talvez não, com certeza. E esse tempo de deslocamento, né, para fazer esse atendimento presencial ali, que a gente está vendo que tem recursos para fazer alguns deles, mas a gente consegue fazer de forma virtual, remota. Isso gera um monte de impacto, assim, né? Tem impacto na vida urbana, tem impacto ambiental, tem impacto econômico, tem impacto de saúde pública também, né? Essa movimentação e tal, mas que não gera tanto impacto para o core do problema, assim, né? Então você consegue ainda fazer o seu trabalho de forma remota, consegue fazer, e para aqueles momentos mais prazerosos ali de contato, talvez com o cliente, que talvez ele precisa realmente do apoio do advogado, né? Apoio e daquele contato para se sentir mais tranquilo e tal. Esse é o valor, assim, para aquela pessoa naquele momento, e não só o processo de julgar e tipo assim, tudo que envolve o estar naquele local presencialmente. Eu acredito que a advocacia, como esse grande serviço à sociedade, ela precisa cada vez mais estar perto da sociedade. E aí, neste momento, estar perto da sociedade é estar nas redes. Como é que é isso? Vocês ensinam também as pessoas a usarem as redes sociais, a interagirem com os clientes? A nova metodologia prevê isso na Dom Helder? A nova metodologia, ela trabalha muito a parte didática, né, e trabalha a prática dentro de uma disciplina. Mas o núcleo de ensino personalizado, por exemplo, ele trabalha todas as outras vertentes assim, da qualificação do discente. Então,
o professor Adair, ele tem, junto com a professora Cláudia, algumas atividades, alguns seminários que mostram como estudar melhor, como aproveitar melhor o tempo, né? E assim, a gente, nesse momento de pandemia, a comissão, a instituição, ela criou uma comissão chamada Sempre, Continuidade do Ensino Presencial, que fez um trabalho também muito importante de aproximar aproximar os alunos, assim, mesmo nesse momento de isolamento, né? Então a instituição levou várias atividades virtuais, lives, tanto de assuntos transversais. Eu até peguei alguns nomes aqui das atividades, porque foram assuntos extremamente transversais, que fizeram com que o aluno se aproximasse da instituição nesse momento de afastamento, né? E aí ele aprende a relacionar com os colegas, a se relacionar virtualmente também com os professores, que foram algumas das atividades que a gente teve que desenvolver durante esse momento de isolamento. Então, por exemplo, alguns temas que a gente trabalhou nesses últimos tempos aqui: a pandemia e o isolamento das mulheres, saúde em tempos de isolamento, a importância da espiritualidade, Revolução 4.0. Então a gente trouxe também essa discussão. E aí, essa revolução na advocacia, isso vai pegar? Isso já pegou? Já pegou. Assim, não tem volta. Não tem volta, assim. A revolução da informação, né? Tudo que a gente gera hoje, todo tipo de informação que é gerada hoje, ela está sendo utilizada por alguém para fazer alguma coisa. Alguém está usando isso aqui que a gente está fazendo agora. Exatamente. Todas as interações virtuais, elas são utilizadas com algum objetivo. E a Lei Geral de Proteção de Dados é para colocar alguns limiares ali, alguns limites. E eu acho assim, papel do advogado começar a discutir isso e trazer essas discussões de como esse comportamento, como se tem que fazer ou não esse tipo de interação virtual. E eu acho que os alunos estão sendo meio que preparados já para isso também. A advocacia 4.0 é algo que toca muito naquilo que a Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação propõe, como não só uma prática, mas como uma reflexão. E algumas pessoas já falam de uma advocacia 5.0, porque o 4.0 está tão rápido, está pegando tão rápido que eles já vislumbram algo além. Eu particularmente acredito ainda que estamos na fase 4.0. Ainda vejo alguns colegas que têm dificuldade com o processo eletrônico, às vezes eu também tenho, e a gente está aprendendo, a gente está se inserindo. O que a pandemia fez foi acelerar isso, né? Exatamente. E aí o uso de tecnologia, nesse momento, ele deixou de ser importante para ser essencial, né? Se você não se adaptar, se você não conseguir, ou se você tiver dificuldade para se adaptar e a utilizar isso, a gente já tem mais de 90 dias que a gente não estaria fazendo as coisas que a gente está acostumado a fazer, né? Então a nossa produção, né, a nossa produção criativa e tal, se não fosse a tecnologia, a gente estaria ceifado ali de ter essa produção. E aí vem outros problemas, né, sociais envolvidos nessa não capacidade de adaptação e a utilização da tecnologia. E aí no direito... A Camila Nunes, professor, ela fez assim, levantou uma questão que inclusive é polêmica ainda no direito. Ela fala sobre a necessidade de oitiva de testemunhas numa audiência, a questão da audiência virtual sem esse contato físico, se existiria uma possibilidade futura de algum tipo de ferramenta tecnológica
para saber se a pessoa está presente. Eu não gostaria de entrar nesse assunto agora pelo tempo da nossa live. Acredito que isso é uma live específica, só para isso, inclusive com alguns outros representantes da ordem dos advogados do Brasil que possam, de fato, debater essas questões mais pormenorizadas. Quem sabe amanhã, Camila, a gente consiga, com o professor Clóvis e a doutora Carmélia, algum tipo de interação a respeito disso, né? E a Rafaela, lá do Maranhão, da Unisuma, lá do Maranhão, ela está perguntando ao professor Cristiano quais ferramentas não podem faltar na vida do advogado. Uma ferramenta tecnológica. Acho que a Rafaela quer saber dos softwares, deve ser isso, não? Isso, pode ser. Olha, primeiro, algum software de gerenciamento de atividades, né? Acho que esse é um dos iniciais, né? O próprio e-mail tem algumas ferramentas, né? Por exemplo, um Outlook, um Gmail, tem ferramentas de gerenciamento de tarefas que são essenciais. Para a parte de segurança, um bom antivírus, né? A gente está no momento onde todo mundo está na internet e a segurança é essencial, então ter um equipamento, mas ter um bom antivírus é essencial. Para o advogado, sem assinatura digital, nem sem o certificado digital, isso não existe, né? Porque é a forma dele poder acessar o sistema e também para garantir a autenticidade da produção dele. E eu acho assim que existem vários sistemas já de busca de jurisprudência, né? A OAB fornece que foi desenvolvido pela Newway, que é o OAB Juris, que fornece para você uma busca completa assim, de jurisprudência. Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente tem que ter ferramenta de busca, né? Para a gente otimizar a utilização dessas informações. Hoje, uma coisa que eu acho interessante, né? No início do meu curso de Direito, isso passado alguns anos, muitos colegas estavam preocupadíssimos em decorar artigos. E isso, assim, chega a beirar algo, assim, irrisório. Para que eu vou ficar decorando isso? Basta eu teclar e Ctrl+C e já encontro o que eu quero, Ctrl+X eu apago o que eu não quero, Ctrl+Z eu colo lá na minha petição, isso, aquilo. Então, exatamente. É uma mudança de paradigma geral. Exatamente. Bom, eu acho que é bem isso, assim. E aí, cada segmento vai ter seu software específico ali, desenvolvido para aquela atividade, mas basicamente são essas ferramentas de gerenciamento, né, de tarefas, e utilizar sempre software licenciado, porque você diminui o risco. Pirata. Não tem risco. E é isso. Basicamente isso. Bom, professor, nosso tempo está chegando ao fim. Nós temos um limite de tempo por causa do Instagram, ele limita esse tempo. E isso é bom também para a gente lembrar que a gente tem que ter tempo para todas as coisas, para as interações virtuais e para também as interações pessoais. Então, as pessoas que estão em casa, com suas famílias, que possam ter esse momento prazeroso também com elas. Já que o direito ele nasce da sociedade, precisamos valorizar também essa interação pessoal e próxima. Eu gostaria de pedir que o senhor deixasse sua mensagem final. Então, obrigado pela oportunidade. A Dom Helder, ela é uma instituição realmente de muita excelência assim, no que faz, né, no ensino jurídico. Quem tiver oportunidade, disponibilidade, a gente tem o site da instituição, que tem um tour virtual para vocês terem um pouquinho da oportunidade de conhecer a estrutura física da instituição. Acesse nosso site também. A gente tem todas as divulgações lá.
E queria deixar aí um agradecimento a toda a instituição, né, que sempre apoia o setor de tecnologia para apoiá-la também nas atividades, né? Acho que essa aproximação com a tecnologia é muito importante e lá na Doeda isso é bem visível. Quero agradecer sua participação conosco, professor Cristiano, nesse momento que a gente repensa o direito e a função do direito nessa sociedade da informação, a função dos advogados, advogados novos, advogados 4.0, para alguns até 5.0, advogados que estão comprometidos de fato com a justiça, com a defesa dos direitos fundamentais. E entre esses direitos, a gente acredita na democratização da tecnologia de informação e comunicação. A gente tem visto um Brasil cada vez mais desigual e, nesse momento, a advocacia como um grande arauto da defesa dos direitos humanos, da defesa dos direitos fundamentais, da defesa de todas as pessoas, ela também faz essa defesa da democratização da tecnologia. Fico muito feliz com a sua participação aqui e sinto muito honrado porque eu sou egresso dessa casa, que muito contribuiu com a minha formação, e inclusive do ponto de vista ético, do ponto de vista que visava não só a preparação cognitiva, mas a preparação do profissional do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista cristão, por suas raízes em Santo Inácio de Loyola. Então, agradeço muito. Em nome da nossa presidente, a doutora Carmélia, a sua participação aqui, também a Dom Helder Câmara por essa disponibilidade. Gostaria, então, de aproveitar esses minutinhos finais para convidar vocês que estão nos assistindo. Amanhã teremos outra live. Essa semana é a semana das lives. Amanhã nós vamos falar sobre processo eletrônico. Então não percam, porque o processo todo mundo tem que viver trabalhando com ele. Mas do ponto de vista da gestão, como é que a gente vai fazer? Do ponto de vista da inovação, o que a gente pode esperar? E aguardo vocês amanhã. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a vocês pela presença virtual nesse momento em que o direito está desterritorializado, as relações estão, de certo modo, fragmentadas. Fica aqui o nosso abraço. Tchau, tchau. Tchau.